Meus irmãos, eu quero convidá-los ao texto de Lucas capítulo 14. Vou baixar. Posso tocar aqui? Tá bom assim? Qual é o preço da casa que você pretende comprar nesse ano? Qual será o preço da sua viagem em família, filho? Ou quanto foi que você gastou no material escolar dos seus filhos? Qual será o preço do seu funeral? Por mais estranho que pareça, gente, uma irmã da nossa igreja, ela sabe exatamente, meus irmãos, aquilo que vai gastar com as flores, com o seu caixão e até com o cafezinho e a bolachinha 3 de maio no seu funeral. Eu não sei se a gente precisa ser tão exagerado assim, obviamente, irmãos, mas sinceramente eu acho que nós evitaríamos muitas tristezas, não é? Se antes de nós agíssemos, nós nos perguntássemos qual é o preço. Contudo, gente, por mais importante que sejam todas essas questões que foram mencionadas, há algo, meus irmãos, muito mais valioso, né, com o qual nós precisamos nos preocupar no restante de 2026. Eu estou falando aqui, meus irmãos, de santidade cristã. Qual é o seu preço? Irmãos, eu não estou aqui me referindo ao valor de uma alma, obviamente, porque todos nós sabemos que uma alma custa nada menos do que o sangue do próprio Filho de Deus, não é? Não é a isso que estou me referindo, meus irmãos, mas o que tenho em mente aqui é muito mais, é aquilo que o cristão deve abandonar, meus irmãos, para provar a sua salvação, sabe? Qual é o preço da santidade cristã, pastor? Esse texto que nós vamos estudar hoje, nessa manhã, meus irmãos, vai tratar aqui de nos oferecer algumas respostas curtas, objetivas, mas extremamente complicadas se nós não tivermos aqui o auxílio do Espírito Santo. Amém, amém? Nós vamos ler o texto, portanto, meus irmãos, Lucas capítulo 14, versos 25. O evangelista escreve: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce, e se não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez, irmãos, por favor, feche seus olhos. Senhor, nós nos achegamos agora a Ti, Senhor, gratos por tudo que nós já fizemos durante o culto. Mas agora, Senhor Deus, que nós nos aproximamos da Tua palavra, nós Te pedimos a assistência do Teu Espírito.
Como Paulo pediu aos Efésios, eu peço por nós que nos reunimos agora, que o Senhor nos conceda agora o espírito de sabedoria e de revelação, meu Senhor, que os olhos do nosso coração sejam abertos e sejam iluminados por obra do Senhor, para que tenhamos condição, Senhor, de ver e amar a Tua verdade, de ouvir e também atender a Tua voz. É a nossa oração, portanto, em nome de Jesus. Amém. Ao início do seu ministério, o Senhor Jesus, irmãos, ele está sempre cercado ali por multidões, não é? Algumas pessoas procuravam por causa dos seus milagres, não é? Outras pessoas por causa do seu ensino. Alguns homens, e eram poucos, o admiravam, e outros estavam apenas curiosos, dizendo: quem é esse novo mestre que está nos aparecendo? E de toda forma, meus irmãos, o cenário a essa altura da narrativa aqui de Lucas muda drasticamente, gente. É quando Jesus ele toma o caminho que vai levá-lo a Jerusalém, não é? Ao sofrimento e à morte de cruz que ele está para enfrentar, e ele começa a partir desse momento a realizar menos milagres, ou a fazer agora mais desafios, e com isso, meus irmãos, o número de seguidores ali começa a diminuir. Pouco a pouco, gente, aquelas multidões vão meio que se afastando do Senhor, e o número de seguidores também, meus irmãos, vai ficando cada vez menor. É o que nós temos desse texto que nós acabamos de ler, sabe? E para acentuar o tamanho do desafio cristão, o alto preço da santidade cristã, gente, Jesus ele vai se utilizar aqui desse curto sermão de 12 advérbios de negação. Para aqueles que não gostam de ouvir a palavra não é? Eu acho que essa certamente é uma passagem que merece ser saltada, ou quem sabe até rasgada da sua Bíblia. Mas escute, ainda assim, com esse não, ou com esses muitos nãos, eu digo, Jesus queria aqui, meus irmãos, queria produzir um importante sim aos corações. É claro, gente, que Jesus quer pessoas por perto, mas o Senhor não quer esses irmãos enganadas, porque se elas quiserem segui-lo, essas pessoas precisam saber do preço do discipulado, precisam saber, meus irmãos, o custo da vida cristã. Mas pastor, qual é o preço da santidade? À luz desse pequeno e difícil sermão de Jesus, nós podemos aqui, meus irmãos, traduzir o preço da santidade por 3 substantivos, e o primeiro deles é prioridade. Voltando-se aqui para a grande multidão que o seguia, gente, Jesus então lhe diz no verso 26, queria que você olhasse para o texto, ele diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, e ama a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, ele diz, não pode ser meu discípulo. Eis aqui, meus irmãos, o primeiro não pode de Jesus. O que isso significa, gente? Antes, vejamos o que ele não significa, não é? Jesus não está dizendo aqui, meus irmãos, que nós devemos desprezar os nossos pais, os cônjuges, os filhos, os parentes. Se assim fosse, gente, o próprio Jesus estaria quebrando ali os mandamentos do Senhor, e certamente eu penso que não é o caso aqui. Biblicamente falando, meus irmãos, nós devemos honrar os nossos pais, nós devemos cuidar dos nossos filhos, nós devemos amar os nossos cônjuges de maneira sacrificial, inclusive, e o próprio Jesus nos ensina a amar até mesmo os inimigos, gente. Logo, Jesus ele não poderia de verdade estar dizendo aqui, desprezem os mais queridos aí no seu entorno. Claro que não, gente. Ele não está aqui nos convocando ou nos convidando a deixar de amar o nosso povo, não, meu povo.
Então o que é que ele está fazendo, pastor? Jesus, ele está certamente, meus irmãos, nos chamando para amá-lo mais do que a todos os mais queridos que estão no nosso entorno. Amém, amém? Ele está nos convocando, meus irmãos, a tê-lo como superior, supremo, sobre todas as pessoas, sobre todas as experiências, posses que estiverem no nosso coração. Ele está dizendo que eles precisam ser o segundo, enquanto que ele deve ser o primeiro. Amém, amém? E se alguém não o tem assim, diz ele, tal pessoa não pode ser meu discípulo. Do primeiro não pode, Jesus então, meus irmãos, vai para o segundo, verso 27, quando ele diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Para muitos, nos nossos dias, meus irmãos, a cruz é apenas um artigo decorativo, que a gente pode pendurar. De fato, meus irmãos, ela é o símbolo máximo da nossa fé cristã. Só que, para os ouvintes de Jesus, meus irmãos, aqui era sinônimo de morte, gente. E era sinônimo da morte mais terrível aplicada pelos romanos daquele século. Então Jesus, ele não está aqui apenas chamando os discípulos para amá-lo mais acima de tudo ou de todos, mas ele está sim, meus irmãos, nos chamando para morrer para tudo aquilo que eles mais amavam na vida por causa dele. Seguir a Jesus, meus irmãos, não é como aquilo que muitos pregam hoje, não é ir para um palácio cercado de fartura e glória, rico, bonito, cheiroso, sempre. Não, gente. Seguir a Cristo naquela época era abraçar o sofrimento e para alguns, meus irmãos, era perder a própria vida, literalmente. Eu lhe pergunto, você se relaciona com essa fala de Jesus? Olhando para a sua própria vida, a sua vida tem reflexos, tem elementos da cruz de Cristo? Permita-me tentar ajudá-lo, não é? Qual será, portanto, a sua prioridade, meus irmãos, no final ainda desses últimos meses de 2026? Falando, por exemplo, sobre trabalho, faculdade, eu digo, a sua prioridade é a aprovação diante dos homens ou a obediência perante o Senhor Jesus? A sua busca vai determinar aquilo que você mais ama. Ou pense ainda, o que será a ambição do seu coração ainda em 2026? O que é que o seu coração vai mais perseguir ou desejar? O que você vai procurar? É mais conforto ou santidade? Se você escolher o primeiro, possivelmente você vai dormir um pouco mais em 2026. Eu sei, você vai ter mais prazer. Certamente você também vai baixar a sua guarda contra a luta contra o seu pecado. Agora, se você escolher o segundo, santidade por prioridade no coração, você vai dormir menos. Você vai ter menos tempo para prazeres passageiros e vai empreender mais esforços para combater o pecado no seu coração. Eis aqui, meus irmãos, portanto, uma vida difícil. E talvez você me pergunte aí, pastor, mas será mesmo que vale a pena servir a esse Jesus? Vale sim, meus irmãos. Contando a experiência de passar a noite numa árvore enquanto era perseguido, gente, por índios canibais nas ilhas do Pacífico. O missionário presbiteriano chamado John Patton, ele disse que faria tudo de novo para viver aquele momento singular, pendurado naquela galha de árvore, porque, pois, embora estivesse sozinho lá naquela árvore, naquela galha, sozinho, ele sabia e ele sentia, meus irmãos, de que ele não estava de verdade sozinho. Ele diz: o meu melhor amigo, Cristo Jesus,
estava o tempo todo comigo. Amém. Irmãos, o olhar de Jesus é incomparavelmente melhor do que a aprovação dos homens. A presença do Salvador, meus irmãos, é infinitamente melhor do que qualquer conforto que você possa usufruir ainda em 2026. Portanto, com Jesus, o pior deserto da sua vida pode se transformar num manancial. Agora, sem Jesus, caba velho, até o maior açude, o maior manancial, o maior barreiro que você possa conhecer, pode ser vazio, sem vida, sem peixe, sem pescaria, sem nada. Portanto, façamos de Cristo, meus irmãos, façamos de Cristo a prioridade ainda nesse 2026. Amém, amém? De novo, não é a gente deixar os nossos queridos, não, irmãos. A questão é amá-los mais, amando menos. Foi o que John Piper disse, meus irmãos, para um filho dele. Ele, no dia do casamento, disse: meu filho, deixa eu lhe dizer um negócio, ame essa mulher mais e ame essa mulher menos. Ame essa mulher mais do que todas as outras mulheres da sua vida, sua mãe, suas irmãs, amigas, mas por favor, ame a sua bichinha menos do que você possa amar o Senhor Jesus Cristo. Façamos, portanto, de Cristo, meus irmãos, a nossa prioridade. Esse, portanto, é o preço da santidade para aqueles, meus irmãos, que a querem. Mas esse preço ainda pode ser traduzido por outro substantivo, eu diria, que é o substantivo cálculo. É o que nós vamos ter agora nas duas parábolas que foram contadas pelo Senhor Jesus, e a primeira vem do canteiro de obras, não é? E a segunda vem do campo de guerra. O verso 28 nos diz assim: Jesus pergunta: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E todos nós conhecemos, não é, irmãos, construções inacabadas. Na Paraíba tem um bocado. Mas será que nós conhecemos cristãos pela metade, irmãos? É o que o Senhor tem em mente aqui, sabe? Ou seja, antes de iniciar a corrida cristã, gente, o Senhor Jesus, Ele espera que as pessoas sentem, calculem o preço de todo o trajeto, entendeu? E não somente, meus irmãos, venham pelos benefícios, pelo convívio social, que é bom que só a gente está junto, mas o Senhor quer que a gente se sente, que a gente calcule o trajeto, meus irmãos. Ou seja, é o Senhor dizendo: vocês vejam direitinho se é isso que vocês querem viver, para vocês não serem vistos aí como cristãos inacabados. E aí da primeira ilustração ele vai para a segunda. O verso 31 ele diz: ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro rei está longe, pedirá um acordo de paz. E aqui, irmãos, parece que é a mesma coisa, só que não é a mesma coisa não, porque o construtor, gente, ele tem a opção de começar ou não a construção, ou seja, ele pode decidir fazê-lo, ou ele pode decidir não fazê-lo. O rei dessa parábola, meus irmãos, ele não tem essa mesma opção, porque ele já está sendo atacado. Ele precisa tomar uma decisão ligeira. E é claro que, a semelhança do construtor, ele também é convidado a se sentar para calcular o número do seu exército. Será que com 10.000 eu consigo enfrentar aquele rei forte que vem com 20.000? Se ele não pode, gente, ele precisa enviar uma carta, um acordo, um pedido de paz, sabe? Agora, qual é esse acordo de paz à luz desse texto?
É o verso 33, quando o Senhor Jesus ele vai explicar, irmãos, qual é o acordo de paz no texto. O verso 33 nos diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Eis o custo, meus irmãos, do verdadeiro, ou o preço da santificação ou da santidade cristã. Esse é, portanto, meus irmãos, o acordo de paz para aqueles que querem seguir a Cristo. E aqui eu estou falando mesmo de renunciar, meus irmãos, e eu queria que você grifasse isso aqui, sabe? Porque nós precisamos renunciar a tudo por causa de Jesus. Amém, amém? Renúncia completa, caba velho. Eu pergunto com todo o meu coração: você já fez isso? Eu digo, a atitude de renúncia tem acompanhado na sua vida? E para ajudar você a pensar ou a levarmos a sério, meus irmãos, aquilo que nós estamos ouvindo, eu queria que você observasse o perigo, meus irmãos, do nominalismo cristão. Que palavra bonita é essa, pastor? Não é porque tem algumas palavras, tem alguns crentes, meus irmãos, que se declaram cristãos pelo fato de ter nascido na casa, numa família cristã, se apresentam como cristãos porque se apresentam ou participam nos cultos ou em igrejas cristãs, mas algumas dessas mesmas pessoas, meus irmãos, de fato, nunca pararam para calcular o preço do verdadeiro cristianismo. Por exemplo, pense ali, meus irmãos, nos hebreus que saíram lá do Egito, não é? Vendo ali o poder, a ação de Deus, mas nunca entraram na terra prometida, porque eles desobedeceram. Pensem aqui, meus irmãos, nesses mesmos seguidores de Jesus, que à medida em que eles se aproximam da cruz, eles vão abandonar o Senhor, porque eles não querem assumir o compromisso de sofrer por Jesus. Pense ainda em Nabucodonosor, por exemplo. Ele ouviu sobre o Deus de Daniel, meus irmãos. Ele deu a Deus louvores momentaneamente, mas nunca se curvou diante do Senhor de verdade. Lembra do rei Herodes? Ele gostava de ouvir a palavra de Deus por João Batista, lembra? Só que quando ele foi confrontado para abandonar o pecado, oxente, ele abandonou, mandou logo cortar o gogó de João. Pense em pessoas que você conhece, que começaram bem, não foi? Mas que já não estão da mesma forma, irmãos. Aqui, meu povo querido, nós estamos falando mesmo de cristãos nominais, cristãos que estão pela metade, pessoas que ficaram no quase se converteram, quase se renderam, quase vieram para a igreja, mas não vieram de verdade, irmãos. Eu lhe pergunto, você é assim? Você está só está aqui apenas entre nós? Por favor, querido, tema por ser envergonhado por toda a eternidade. Escute isto, filho, trema diante da ideia de se encontrar com o Rei do Universo sem um acordo de paz. Pois eis que o Senhor Jesus, Ele virá. Esse Rei virá, meus irmãos, e Ele julgará o mundo, melhor dizendo, com perfeita justiça. Pense sobre esse assunto de maneira séria, querido. E mais do que temer ao engano que você tanto vive, prove por você mesmo a renúncia do coração que por vezes você diz que fez por causa de Cristo. Eu lhe pergunto, será mesmo que você renunciou tudo por Cristo? Visite o seu coração, portanto, nessa manhã e procure, por exemplo, por justiça própria. Você já abandonou esse negócio, filho? Você, quem sabe, se relaciona com Deus, mas quem sabe você se julga ou se gaba da sua experiência, dizendo, não, é porque eu sou muito bom, eu sou dizimista, sou fiel, eu sou assíduo. Isso é justiça própria, filho.
Ou será que você se reconhece nessa manhã como um completo pecador, pobre, fraco, que não consegue agradar o Senhor perfeitamente? Nós precisamos abandonar o pecado, irmãos. Precisamos renunciar o nosso coração para seguir a Cristo. Amém, amém? Amém. Alguém disse assim: se o crente e Deus tiverem de ser amigos, o crente e o pecado terão que estar em guerra por toda a sua vida. Esta é, portanto, meus irmãos, a vida cristã. É uma guerra, é a busca mesmo, meus irmãos, por santidade, gente. Contudo, nós precisamos confessar de que não será fácil. Nos parece, irmãos, que alguns pecados nos são queridos, parece que estão conosco por alguns anos, e a gente meio que não conseguiria viver sem eles. No entanto, irmãos, nós precisamos romper com esses pecados. Nós precisamos arrancar o olho, cortar a própria mão, lembrando daquelas imagens que foram empregadas pelo Senhor Jesus. Amém? O fato é que tem que ser feito, irmãos, porque não há crescimento em santidade sem luta contra o avanço do pecado. Um cristão genuíno é aquele que vive em guerra contra o mundo, contra o pecado e contra o próprio diabo. Então escute isso, por fim. Cristão é aquele que luta contra o avanço do pecado no seu coração, é aquele que luta para resistir às influências, os deuses, os sistemas desse mundo, é aquele que faz de tudo para encher a mente e o coração de Bíblia, a fim de não cair nas artimanhas do próprio diabo. Você é assim? Você é um soldado de Cristo? De novo eu lhes pergunto, será mesmo que vale a pena, meus irmãos, se render a esse rei e a este reino? Em resposta eu diria, sim. Amém, amém? Porque este rei forte que vem para subjugar o mundo, irmãos, ele já veio. Só que naquela ocasião ele não envergonhou os homens. Ele mesmo foi envergonhado por nós, irmãos. Este forte rei, naquela ocasião, ele não matou, ele morreu. Ele não condenou, ele salvou. Ou seja, esse mesmo rei que nos chama a total renúncia, ele renunciou à própria glória para nos salvar na cruz do Calvário. Portanto, olhe para ele, filho, e maravilhe-se nele. A santidade cristã tem, portanto, ela envolve prioridade, cálculo e, por fim, utilidade. Esse é o ponto, meus irmãos, da última parábola, portanto, que foi usada aqui por Jesus no texto. E de acordo com ele, verso 34, ele diz que o sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Se o sal, em outras palavras, perde, se não serve para dar sabor aos pratos, se não serve para dar saúde às plantações, se não serve para ser alimento para os nossos animais, gente, a única coisa que a gente pode fazer com esse sal é jogar fora, não é? E infelizmente, meus irmãos queridos, é o que vai acontecer a muitos que não sentaram para calcular a sua vida. Há aqueles que de verdade, meus irmãos, não dão sabor a absolutamente nada nessa vida. E porque esses mesmos não servem, eles estão provando de que não são convertidos genuínos, que são sim como sal misturado, que perdem suas características, perdem o seu valor e que dão prova de que eles não são puros, são espúrios. Eis aqui, portanto, meus irmãos, o perigo do não discipulado, e talvez isso responda bem, meus irmãos, àqueles que não querem, por exemplo, se envolver tanto com a igreja local, não querem participar por muito tempo, não querem ser expostos, não querem participar dos PGs, não querem ser instruídos pela palavra, não querem participar dos avanços missionários evangelísticos, e talvez isso seja um sinal
que você não seja de verdade um discípulo do Senhor. Irmãos, nós precisamos estar sempre sendo discipulados, cuidado uns pelos outros. E eis o perigo, meus irmãos, de viver uma vida sem a busca por santidade. A gente vive assim mesmo, incertos, inseguros. E aí Jesus termina esse breve sermão dizendo, uma pequena exortação, dizendo: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Ele sempre faz uso dessa expressão aqui, meus irmãos, quando ele quer chamar a atenção das pessoas, ou seja, ele quer que nós levemos a vida séria, meus irmãos, a vida cristã santa, que nós consideremos o valor do discipulado cristão, da igreja local. Nós precisamos de cuidado, gente. Diga amém. Amém. Animal pregador. Hebreus está escrito, meus irmãos: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz do Espírito, não endureçam o coração como na rebelião. O autor aos Hebreus, meus irmãos, está se referindo àqueles judeus que duvidaram do cuidado e do poder de Deus lá no deserto, lembram? E porque eles não creram, eles nunca entraram na terra prometida. Irmãos, nós não podemos seguir esse mesmo exemplo. Que você não resista à voz do Espírito nesta manhã falando ao nosso coração, e que ouvindo esse sermão você não saia daqui mais seco, com raiva do pregador ou da palavra ou da igreja, mas que pela graça de Deus, filho, que pela operação do Espírito Santo haja arrependimento entre nós. Por favor, leve a sério aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Pergunte-se: qual tem sido a minha utilidade no reino de Deus? Ou quem sabe, olhando para o restante desse ano, qual tem sido a minha utilidade, ou qual será a minha utilidade ainda em 2026? Como é que eu ainda vou dar sabor àqueles com quem eu convivo diariamente? Algumas pessoas, meus irmãos, passam a vida inteira se perguntando: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Estão sempre sentados, esperando respostas específicas. Se o Senhor não falar comigo, falar assim do jeito que eu quero, eu vou ficar parado, não faço nada. Mas menino, só que a vida cristã, meus irmãos, a partir disso vai ficando monótono. A gente só vira um mero espectador diante de poucos que estão domingo a domingo nos servindo. Por que a gente não faz diferente ainda nesses últimos 5 meses, gente? Por exemplo, você poderia dar mais sabor à sua casa, filho. Cuide melhorzinho da sua casa. Às vezes a gente vai fazer uma visita na casa do irmão, é aquele chiqueiro da cebola, tudo chique, chiqueiro só. Cuide dos seus meninos, eduque seus bichinhos, cuide da sua molezinha. Faça assim, como se você estivesse trabalhando pelo próprio Deus. Você pode cuidar um pouco mais melhor essa menina do seu maridinho, ou o marido cuidar da sua molezinha, adorná-la, prepará-la para aquele grande dia do Senhor. Veja o tanto de utilidade que você tem só na sua casa, filho. Olha ainda para o seu emprego, para a sua faculdade. Como é que você pode ser lá útil para o reino de Deus? Estude, caba velho, faça de tudo para trabalhar bem, não é somente para ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, não, mas para tornar a vida de outros melhor com aquilo que você sabe fazer, dons, talentos, recursos. Falando de dinheiro a propósito, qual tem sido a utilidade do seu dinheiro no reino de Deus, nesta igreja local? Ou pensando no restante desse ano? Jesus disse que o verdadeiro cristão não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, não é? Ou ele servirá a um, ou servirá ao outro. Cristãos não são escravos do dinheiro, irmãos. Cristãos não adoram o dinheiro, meus irmãos. Cristãos adoram
e confiam unicamente em Deus. Amém. Cristãos usam o dinheiro que recebem, meus irmãos, para a glória de Deus e para o bem e para o progresso do Evangelho. Amém. Então, que tal a resolução, por fim, contribuir mais e sempre com a causa do Evangelho em Alagoas, a partir da sua igreja? E antes que você me entenda de maneira equivocada, veja, o Evangelho não é utilitarista, meus irmãos, não é. O Senhor Deus, Ele é em si mesmo autossuficiente, o que significa é que Ele não precisa de nada daquilo que nós temos, precisa não. Agora eu preciso lhe dizer, caba velho, Tiago escreveu de que uma fé sem obras, prova de que está morta de mavé. Ou seja, a gente não é salvo pelas obras, obviamente, jamais seríamos salvos pelas ofertas que nós fazemos, só que sem oferta, caba velho, sem obras, a gente precisa ter muito cuidado, porque talvez, se você olhar direitinho, uma vida alcançada pela graça, consequentemente, meus irmãos, será generosa com a obra de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico, Ele se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem eternamente ricos para a glória de Deus. Eis aqui o Evangelho, meus irmãos, um rei rico, não é? Que deu a sua vida por pobres pecadores, a fim de tornar homens e mulheres seres mais ricos para toda a eternidade. Amém. Eu acho, meus irmãos, que é assim mesmo, sabe? É assim que nós precisamos viver ou continuar vivendo em 2026, calculando o preço e perseguindo a santidade cristã. De novo, meus irmãos, eu não estou aqui falando para tratar acerca da salvação ou para ganhar a salvação, mas como disse o apóstolo Paulo, nós precisamos mesmo provar e desenvolver a salvação. Nós não precisamos, meus irmãos, ou nós jamais chegaremos àquele processo de santificação perfeito do lado de cá, mas ainda assim, a prova de que nós estamos num processo contínuo de santificação, nos dá, meus irmãos, a segurança de que nós somos filhos mesmos do Senhor Jesus. Aliás, você tem essa certeza de que você é um filho de Deus? Amém, amém? Amém. Filho de Deus por adoção, amém, amém? Amém. Certo homem foi à casa de John Wesley, pastor do século XVIII, com essa pergunta: pastor Wesley, como é que eu sei quem são os filhos de Deus? Naquele momento, diz a história, o pastor John Wesley olhou pela janela e percebeu que tinha dois meninos correndo em cima do muro da casa. Ele desceu ligeiro, disse: vamos ali, meu amigo, vamos ali. E os dois chegaram perto daqueles garotos. Ele disse ao primeiro garoto: meu filho, chegue, pule daí, homem, é perigoso, eu seguro você. Conta-se que o menino tentou, ficou com medo, tentou de novo, ficou hesitado, não foi de jeito nenhum, não foi não. Aí ele disse a mesma coisa para o segundo menino, disse: menino, pule que eu seguro. O menino imediatamente pulou nos braços daquele moço. Aí, voltando para casa, John Wesley disse para aquele seu amigo: eu espero que você tenha entendido a diferença. Filhos de Deus, os filhos de Deus, são aqueles que ouvem a sua voz e se lançam aos seus braços, confiando de que Ele vai fazer a maneira correta. Por que você não faz isso? Você não precisa de plena santificação para fazer isso. Você precisa de fé, obviamente, e arrependimento, crer em Cristo como seu Salvador perfeito e provar que anda em arrependimento continuamente. É o que cristãos precisam fazer, meus irmãos. E por toda a nossa vida, ela será desse jeito, de fé em fé,
de arrependimento em arrependimento. Amém. Todos nós, portanto, pensemos sobre o preço da santificação. Amém, amém? Deus os abençoe.